noite, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Aí atrás, tranquilo? Então tá. Mais uma vez, gratidão pela presença de cada um e cada uma. A gente vai conversar com vocês hoje sobre um tema bem delicado, né? A gente vai tentar construir uma linha de raciocínio justamente para atenuar este tema que a gente colocou aí de sofrimento, que na verdade é algo que a gente convive em vários momentos, em várias etapas da nossa vida, e é algo que também está intrínseco. Tá. Melhorou? Alô? Alô? Melhor? Agora sim? Um pouquinho? Mais alto um pouquinho? Eduardo, por favor. E agora? Agora ficou um pouquinho assim. Então tá, pessoal. Vamos dar continuidade então nos trabalhos, né? A gente sempre convida o pessoal para que a gente faça uma troca, para que a gente converse, pena que o tempo é curto e a gente acaba não dando espaço para uma discussão, para um rol de perguntas que geraria para todos nós um dilatar, digamos assim, do tema. Mas vamos lá, a gente está oferecendo informações para que a gente possa ir crescendo juntos, né? Dentro da espiritualidade, falar de sofrimento é importante, mas compreendê-lo também é mais importante do que simplesmente tocar no tema. A primeira pergunta, que é o título do tema, é justamente este, né? O sofrimento pode ser uma escolha ou uma opção, como a monja Cohen cita. É algo que a gente tem que começar a racionalizar e também sentir. Esse sofrimento, ele faz parte do nosso dia a dia, ele aparece de vez em quando, nós o provocamos, nós o queremos. O que é exatamente o sofrimento? Cada um vivencia os seus, cada um tem seus infortúnios, cada um de nós, na nossa trajetória, na nossa caminhada, vai construindo, vai dissociando, vai enfrentando, enfim, né? Vai convivendo com esse tema de alguma forma. A gente começa tentando dar uma ideia. Sofrimento é qualquer experiência aversiva, ou seja, um sentimento de repulsa. E esse sentimento de repulsa traz uma emoção negativa correspondente. Bom, o que exatamente isso pode resumir? É algo que eu não gosto, é algo que eu deixei um pouquinho mais de lado, né? Criei uma distância. Então a gente começa a definir uma única palavra para chegar lá. Ele é geralmente associado com dor e infelicidade. Felicidade, infelicidade, dor, sofrimento, está muito enraizado também na mídia, no psiquismo, daquilo que a gente recebe pela televisão, daquilo que a gente recebe de culturas, inclusive a cultura de uma família daquela pessoa com a qual nós convivemos, seja por um pouco tempo, seja por um tempo intermediário, ou uma vida inteira, né? Cada família tem uma base estruturada numa informação, numa criação, que vem lá da sua ancestralidade, vem das suas relações, do seu conhecimento, enfim, da sua viagem. Volta um pouquinho. Mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ela for subjetivamente insatisfatória. O que quer dizer isso? Se ela toca a mim subjetivamente, é uma questão minha, uma questão muito particular, então ela se torna insatisfação. Então, desse slide a gente pode tirar que sofrimento é aquilo que não nos satisfaz, é uma insatisfação, né? Então, esta condição ela pode ser de diversos tamanhos, de diversos graus. Então, uma insatisfação ela pode ser simples, do tipo, eu vou tomar um suco de laranja, e de repente esse suco, nossa, está azedo esse suco, aquilo foi uma insatisfação, eu afastei. É sofrimento? Sim, de certa forma sim. A gente sempre está acostumado com essa ideia de sofrimento em algo trágico, em algo muito grande.
Mas são vários níveis desse sofrer, são vários níveis dessa insatisfação. Vamos tentar conjugar, a partir de agora, o sofrimento como insatisfação. Primeiro, para que a gente não fique falando muito desse termo que é tipo doença, né? A gente fala doença, parece que a gente está segregando a pessoa do grupo. Então a gente procura falar sintomática, né? Que é algo passageiro. Então a pessoa tem algo passageiro, mas ela não vai ser separada, segregada do grupo. Então vamos entender assim, a partir de agora, para a gente construir essa linha de raciocínio, que sofrimento é uma insatisfação, ok? Bom, este senhor aqui é o Nick, o segundo nome dele é Vujicic, se eu não me engano. Ele está nas mídias como alguém que superou aquilo que seria o sofrimento por falta dos membros. Né? É um ícone de superação, e a gente começa a avaliar que o sofrimento é uma escolha. Ele poderia realmente estar no fundo do poço, mas ele tem 4 filhos, tem uma mulher, né, que o apoia, que caminha com ele, e de alguma forma é um homem que, por superação, ele escolheu não sofrer. Então é uma escolha, de alguma forma, sofrer ou estar insatisfeito com a vida, com as suas coisas ao seu redor. O que nos leva ao sofrimento e também à depressão? É inevitável a gente não falar de depressão. É inevitável a gente não falar daquilo que nos leva ao fundo do poço. Aquilo que nos faz cair num ambiente totalmente amargo, totalmente obscuro, que nos aperta, que nos sufoca. Enfim, tem várias características para esse termo depressão. Seria o apego à insatisfação, ou seja, o apego ao sofrimento? Sim, o apego, nós tratamos isso dentro desse conceito dual entre matéria e espírito. A materialidade, a condução, as coisas que nós vivemos desde que começamos a ter propriedades, né, de ação na nossa vida, ou o termo que a gente costuma usar, desde que nos conhecemos por gente, nós começamos a nos envolver dentro daquilo que a sociedade nos impõe. Os regramentos sociais, as questões materiais, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um emprego, eu preciso isso, eu devo aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser melhor com aquele. A mídia nos favorece a competição, então a gente está sempre numa corrida. E essa corrida nos leva a uma construção material. Por isso que nós temos essa diferença de cultura entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente está enraizado numa cultura tipicamente americana de busca pela realização de algo maior, né? Que geralmente é adquirir e constituir patrimônios ou riquezas. A cultura oriental geralmente trata, desde cedo, a sua criança no ambiente de espiritualidade, de compreensão, de uma visão mais interna, onde a materialidade ela pode subsistir, mas necessariamente ela não é o ponto primordial da vida. Então há essa diferença que transforma aqui para nós no Ocidente essa questão do apego. E a insatisfação ela é presente, ela é permanente de alguma forma, seja de forma pequena, intermediária ou num grau mais elevado. Bom, o que é depressão? Depressão e receba pressão. Quanto mais pressão receber, mais pressionado, impressionado, ou seja, uma pressão para dentro, prensado, você ficará. Então, essa é exatamente a definição de depressão. E é assim que a gente se sente diante de um sofrimento. A gente fica acuado, a gente fica prensado, a gente internamente a gente se sente apertado, amargurado e para baixo. Depressão é colocar para baixo. E esta é a definição então de uma insatisfação, que a gente sabe que é sofrimento. E aí a gente começa a ouvir várias coisas por aí.
A gente não diz assim, tu tá com depressão, tu tá com ansiedade, tu tá com... Não, a gente ouve isso e nem percebe. E as pessoas dizem pra gente, você não me entende, para você tudo é fácil. Tem amigos, família, relacionamentos, eu sou sozinha. A nossa cultura ocidental está nos levando cada vez mais ao individualismo, né? Que enraiza também numa questão egóica de sobrevivência. Por exemplo, nossos filhos no interior crescem e querem ir para a cidade. Querem estudar, querem fazer faculdade, querem ganhar vida, querem viajar para o exterior, querem ganhar o mundo. E acabam num apartamento. Tem as suas tribos, tem as suas relações, mas insatisfações. Muitas. Saem à noite, chegam a um determinado momento, percebem que isso não é tão importante, conhecem novas tribos, enfim. Né? A gente vê vários modelos desse tipo de exemplo. Não sou mais capaz de me realizar. Não me sinto útil para o trabalho. Todo mundo já ouviu alguma coisa parecida com isso, né? A questão de utilidade. Tirando o padre, tem um padre que fala de utilidade, muito interessante, eu não lembro o nome dele. Mas, enfim. Sou uma farsa, uma mentira, o mundo é uma farsa, uma mentira, um circo. A gente ouve isso por aí, né? Aquelas pessoas, independente da faixa etária. Uma hora a gente escutou isso aí. Esse mundo é um circo com tudo que está acontecendo. Ou seja, eu estou insatisfeito porque eu não consigo viver neste mundo. Não me satisfaz. Se eu não estou satisfeito, de alguma forma eu crio uma repulsa a ele. Mas como assim se eu tenho que viver em sociedade dentro do regramento social e dentro daquilo que me é oferecido? Então, se eu estou insatisfeito, eu vou me afastando. E nesse afastamento, sim, eu estou criando um sofrimento. Sou ninguém, um zero absoluto, sou vítima das circunstâncias. A culpa é dos meus pais. Será? Na verdade, não há culpados aqui. Os pais se culpam que os filhos não foram aquilo que eles tinham expectativa. E os filhos, numa busca de uma expectativa, de uma experiência que eles acham que é importante, muitas vezes dizem que o erro deles é responsabilidade dos pais. O caminho é individual. A família é uma raiz. Nosso primeiro resgate, sim, são as famílias. Mas cada um pisa à frente porque quer, recua porque quer e para porque também quer. Então a gente não tem culpados. Tem circunstâncias que devem ser avaliadas, reavaliadas, ressignificadas. Mas não há culpa. Não há culpados. Dormir, morrer, sonhar, quem sabe? Isso aí já gera uma expectativa um pouquinho mais além da depressão, mas que também está funcionando e acontecendo muito neste país. Nada me estimula, a vida não tem sentido. A gente já ouviu isso, né? Até quando casos mais simplórios, na relação de casal, na relação de namorados, na relação de irmãos, na relação familiar. Uma insatisfação qualquer de uma determinada discussão, de um determinado ponto específico que não foi satisfeito. Determinada necessidade gera insatisfação. Eu estar afastado, com um sentimento amargurado, triste, ofendido, com ódio do meu irmão, do meu parceiro, da minha parceira, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, do meu colega de trabalho, com um azulzinho na rua, porque me multou. Quer dizer, tudo isso gera uma repulsa, então gera, sim, uma insatisfação, logo, é um sofrimento. A gente vivencia isto. Se não está conosco naquele momento, está em alguém que está à nossa frente, no nosso entorno. A gente só não percebe se não quiser, mas a gente ouve, a gente diariamente, diuturnamente, a gente está percebendo, está ouvindo esse tipo de manifesto. Todos já me abandonaram, mesmo. Ninguém gosta de mim. Vítima, talvez. Questões emocionais, com certeza. Solidão, talvez. Rompimento, uma briga, uma tristeza, uma perda, talvez. Trabalho muito, mantenho-me ocupado.
Há tanto o que fazer, não tenho tempo para mim. Quantas pessoas levantam de manhã e têm a mesma rotina até a hora de voltar para casa? Acordam supostamente às 6 da manhã, 5 da manhã, tomam seu banho, se secam exatamente da mesma forma todos os dias, tem a rotina do café, quando tem tempo de tomar café em casa, levam os filhos mais tarde na escola, saem da escola, vão para o trabalho, do trabalho tem os seus problemas, há uma rotina, todo mundo reclama na segunda-feira, puxa, recém segunda-feira. No meio da semana, é quarta. Quando chega na quinta, pertinho do final do dia, amanhã é sexta-feira, final de semana. Então há as insatisfações, elas são corriqueiras na nossa vida. Eu deveria ter forças para sair dessa, não consigo e por isso me sinto culpado. Buscar uma culpa dentro de si, no intuito de não jogar essa culpa para fora, também é errado. Porque não há culpados, há circunstâncias. Há momentos, como a felicidade. A felicidade ela não é permanente, a felicidade ela não é algo ad eterno. A felicidade é um momento, algo que aconteceu, um momento que foi muito alegre, muito feliz. Nossa, felicidade. Mas ela não fica ali pulsando o tempo todo. E ninguém fica botando combustível nela para dizer, não para, não para. Não, vivemos ela. E vivemos ela da melhor forma possível, de forma intensa, para que ela seja lembrada e esteja lá dentro, como algo que adere o processo, né, o progresso evolutivo do espírito, como algo bom, como algo que estimula, como algo que faz a gente ter percepção de que a vida, sim, ela vale a pena. Eu estou aqui para um processo novo de evolução, um processo novo de aprimoramento, um processo novo de ver que eu estava errado até então, de que hoje eu consigo pedir perdão, que hoje eu consigo pedir desculpas, que eu paro no momento de raiva e olho para o lado e digo, desculpa ter gritado contigo. É mínimo? Sim, mas é um processo. Da próxima vez, talvez eu pense antes de falar alto, de gritar, com quem está do meu lado, com quem me ama e com quem eu amo, por exemplo. Sempre tem alguém que me persegue, um professor, um colega, um chefe. Bom, aí já está um pouquinho perto de duas coisas. O aluno na escola, o adolescente rebelde e o trabalhador na sua relação profissional. Isso não é real? É, né? A gente vê, vivencia isso. A maior parte de nós, ou na escola, ou na adolescência, ou hoje no trabalho, vivencia isso. Pô, aquele chefe, aquela chefe. Não é assim. A gente chega, inclusive, a julgar, dizendo, tinha que fazer diferente. Né? Então a gente vive isto. Não há um só ser humano que não tenha sofrido com a depressão ao atravessar o caminho do nascimento, da vulnerabilidade às doenças, deveria estar entre aspas, sintomáticas, da velhice e da morte. Bom, vamos ver assim, o nascimento. Quando eu falo depressão, para a gente ter uma ideia, e é impactante, sim, porque é o que está vivendo hoje. Não é nenhum mistério para todos nós que a depressão está numa potência, né? E está levando muita gente ao suicídio. Então, isso não é uma questão de omissão. A gente tem que saber disso, a gente tem que ter consciência disso. Mas vamos analisar o nascimento. Vamos imaginar assim. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é que estava junto no nascimento do seu filho? Tá. E quem é que lembra que naquele momento em que a criança saiu, né, às vezes a gente fica assim atrás, está ali aquele lençol atrapalhando, a gente não enxerga muito bem. Mas ali há um certo esforço, um certo momento. Mesmo que seja um parto natural, tá? Mas a maioria hoje é parto, como é que se chama? Cesárea, isso. A maior parte é cesárea recomendada pelos médicos, porque, enfim, a gente sabe, existem várias questões interligando, principalmente a questão de custos. Mas o pai que estava lá, não vou falar da mãe porque a mãe é presente sempre, mas do pai que estava lá, quem é que lembra daquele momento da dificuldade até sair a criança? E naquele momento a criança não fica com a mãe, mas leva uma palmada. E além da palmada, que é uma técnica para perceber que a criança tem vida, né? Ela sai dali e vai para um cantinho lá para colocar aqueles tubos no nariz para recolher o ar e o líquido dos pulmões.
certo? Depois que a criança vem até o colo da mãe, onde ela começa a se acalmar com a voz da mãe e o colo. Então vamos imaginar assim, essa criança já saiu apanhando, né? Ela estava cômoda, estava dentro da barriga da mãe, protegida, ela não queria sair dali, mas alguém abriu, botou aquele holofote assim e puxou ela. E ela saiu. Quando ela saiu, ela levou uma palmada. E ainda não bastando a palmada, tirou de perto da mãe, colocou aqueles tubos estranhos no nariz, puxou todo o líquido, aí sim, deu uma limpadinha nela, enrolou e trouxe de volta para a mãe. Isso não é sofrimento? A criança deve ter achado que mundo estranho é esse que eu estou chegando. Né? Todos nós passamos por isso. Então, pode parecer engraçado, mas não é. A criança está muito bem lá onde ela está, ela não quer sair, não. E quando ela sai desse jeito. Então, vulnerabilidade às doenças. Vamos pensar assim, as doenças, a vulnerabilidade ela é em todo momento, né? Desde que nós entramos neste mundo, que é um mundo estranho, cheio, né, de invariabilidades, vírus, entre outras coisas. Mas, geralmente o que dizem assim, os antigos falavam o seguinte, sobreviva aos invernos. Começou hoje, né? Sobrevivam aos invernos e todos teremos condições de participar da próxima colheita. Então, cuidem-se melhor nos invernos, porque é onde nós não temos a energia do sol, nós não temos o prana, nós não temos uma energia mais efetiva e nós temos que buscar vitalidade, geralmente, nos alimentos. É por isso que a gente acaba aumentando um pouquinho a barriga no inverno, que a gente fica com vontade de comer para trazer vitalidade ao corpo. Mas é nesses períodos em que a vulnerabilidade às doenças nos trazem muitas vezes sofrimentos. Porque a gente não quer ver ninguém com quem a gente convive se afastar da gente. Mas acontece. A questão da velhice, sim, nós temos uma glândula chamada timo aqui, que é responsável pelas imunidades, e conforme a gente vai tendo mais idade, ela vai enrugando. E a gente precisa cuidar de nós, sobre vários aspectos. Então, ter mais idade não significa que não tenha condições de se cuidar. Inclusive, eu estava comentando com a nossa colega trabalhadora que hoje no Brasil a fatia do mercado está com um olho desse tamanho em cima dos senhores sencientes, das senhoras sencientes, as senhoras com mais idade, mais experiência. Por quê? Tem mais experiência de vida, já criaram seus filhos, tem uma boa aposentadoria e tem disposição, e principalmente consciência. Eu quero viver minha vida. Então, não é por ser velhice, né? Mas pelo abandono. Uma das coisas principais que existe hoje em relação ao ser senciente, a uma pessoa idosa, enfim, melhor idade, enfim, não importa, é o abandono. Muitas vezes dos filhos. Né? Muitas vezes dos filhos. Nesse sentido, sim, causa a insatisfação e o sofrimento. E a morte? A morte, todos que estão aqui têm uma ideia de que a morte é uma passagem. Tá? No fundo, como espíritos que somos, todo mundo tem uma certa curiosidade, assim, bom, eu não quero me desapegar desse mundo aqui. Eu curto meu carro, curto minha casa, curto minha namorada, curto as festas, enfim, eu curto tudo que está aqui e me apego a isto. Eu não quero fazer essa passagem. Então, sim, eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer a passagem, o desencarne da morte. A morte traz o quê? Uma repulsa. Se traz uma repulsa, uma insatisfação. Se é uma insatisfação, eu vou sofrer com isso. Concordo? De alguma forma tem sentido, né? Só por isso. Porque acidentes, fatalidades, isso tudo faz parte de um processo de contínua transformação. Mas, como dizem, a única coisa certa é a morte? Sim, de certa forma, perfeito. Porque em algum momento nós vamos fazer a passagem. Nós temos que dar continuidade no processo evolutivo do espírito. Então, não pode e não devemos ter apego. Ainda assim, por todas as etapas da vida que cada um de nós, cada espírito que trafega, o viajor, ainda assim sofreram uma escolha. Nós podemos mudar isso. E nós vamos falar disso agora em seguida.
Como seria se não nos bombardeássemos com a explosão midiática inflamada pelas notícias que poluem nosso pensamento e criam vícios, hábitos, prejudiciais tanto à nossa maneira de pensar o mundo, como de vê-lo e agir sobre ele? Bom, também sabemos disso. Quem é que não gostaria de uma televisão de plasma? Eu não sei mais como é que é o termo hoje das televisões com a tecnologia que tem, porque eu não assisto televisão há alguns anos. Mas é bonito de ver, aquela bem fininha, assim, tipo 50 polegadas, né? Eu acho que todo mundo já sonhou com uma televisão dessa, para aqueles que não têm. Tem uma televisão, um paredão em casa, assim, para assistir a novela, documentário, enfim, para assistir notícias, informação, um filme. Mas, na maioria das vezes, as notícias, as informações que nos chegam, elas constituem um grande psiquismo negativo. E vão moldando a nossa maneira de pensar as coisas. Vão adestrando a nossa maneira de compreender as coisas. Vão modificando o nosso modo de pensar, a nossa fala, vão modificando a nossa memória, a nossa compreensão, vão nos dando meios não corretos de agirmos conosco e com todo o universo que nos cerca. Porque muitas vezes nós queremos comprar um tênis porque é o tênis da moda. Nosso filho pede porque ele viu na televisão. Muitas vezes nosso filho quer estudar no melhor colégio. Não porque ele seja enraizado em interesses e coisas, talvez ele nem saiba ainda o que é isso. Mas talvez um colega dele esteja indo para lá e seja simplesmente para participar junto com aquela amizade, que é uma amizade legal. Mas o fato é que ele pode também estar pensando no futuro dele. Lembram? Ele quer sair do interior, ele quer ir para uma escola, ele quer fazer a faculdade, ele quer ganhar o mundo. Então ele tem um foco, ele quer crescer. Só que a nossa maneira de pensar, ela acaba repercutindo em tudo que nós falamos, pensamos, sentimos, agimos, reagimos, integramos, nos aproximamos, nos afastamos. Tudo isso, de certa forma, é manipulado. Mas eu assisto aquilo que eu quero e recebo aquilo que eu entendo que seja certo. Ok, mas imagina assim, ó. Uma notícia que tu acorda às 6 da manhã, tu escuta. Houve uma tragédia na Malásia ou na Tailândia, um tsunami matou tantas pessoas. Aí no meio da manhã tu ouve a mesma mensagem, seja pelo rádio, pela televisão. Aí ao meio-dia tu assiste, Jornal do Almoço, tu ouve, escuta, vê a mesma notícia. No meio da tarde, de novo. No finalzinho da tarde, Jornal das 6, tu vê de novo. Tu pega um jornal, só tem tragédia e coisas negativas. Pensamentos inúteis que dissociam e nos levam a pensar daquele jeito. E lá pela meia-noite, o último jornal da noite, se tu ligar a televisão, vai estar dando a mesma matéria. De que maneira tu não vai assimilar isso? De que maneira isso não vai ser um adestramento do teu pensar? De alguma maneira tu vai chegar para o teu vizinho, para tua amiga, no teu trabalho no outro dia e vai falar sobre isso. Porque vão repetir no Jornal da Manhã. Então, esse tipo de explosão midiática inflamada, na verdade, é a mudança da nossa maneira de viver. Da nossa relação pessoal, da nossa relação coletiva, da nossa construção ou desconstrução da jornada. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, porque eu vou comer, vou tomar Coca-Cola. Porque isso está inserindo, Coca-Cola é bom. Alguém aqui nunca tomou Coca-Cola? Se não tomou, realmente merece elogio. Porque desde que foi criada essa marca, ela entrou de uma forma tão poderosa que não há quem não tenha tomado Coca-Cola. Né? E assim vai. O excesso de notícias e de psiquismos negativos são facilitadores da depressão, botar para baixo. E cabe somente a nós o desvencilhar desses processos emaranhados. Quem é que não lembra da Boate Kiss? Está até hoje vibrando, né, nas nossas mentes, no nosso pensamento, no nosso sentimento,
aquela dor coletiva. Por quê? Porque a mídia explodiu com essa matéria. Explodiu com aquela cidade também. O Calvin vai ser sinistro quando o mundo for governado por uma geração que só sabe o que se vê na televisão. Isso não é de agora, gente. Isso são décadas de influência e não muda. Agora, há boas informações e boas notícias? Tem. Tem muito de boas notícias. Mas a pergunta é o seguinte: se eu chegar agora em vocês e disser assim, ó, qual é a boa do dia? Diz uma coisa boa agora. 1, 2, 3, 4. Não tem. E assim é com todo mundo. O mais esperto vai dizer assim: abracei meu filho hoje. Vai pular na frente e vai dizer isso. Tá legal. Mas pensem nessa linha de raciocínio. O que a gente vê todos os dias são tragédias. 99, quando não 100%, das matérias, notícias, áudio, rádio, são coisas negativas, pensamentos negativos, desestruturações de um pensamento saudável. Quando a gente pergunta assim, qual é a boa do dia? Pode até falar, mas pensa. Pensa e às vezes não tem. Agora pergunta assim, vocês lembram de alguma coisa que tenha acontecido negativa hoje? Nossa, tem de tudo. O cachorro mordeu o vizinho, alguma coisa que eu olhei no vizinho também, né? Lá na frente tem um carro parado muito estranho, acho que foi furtado, roubado. Quer dizer, a gente sempre tem alguma alternativa para falar das coisas negativas. Perfeito. Vamos dar um intervalinho, vamos rapidamente escolher um númerozinho ali para sortear o livro. Vamos lá. Gente, o livro pertence ao autor Robson Pinheiro, tá? E o título é Aruanda. Quem é que ganhou? Parabéns. Ok, obrigado a você. Obrigado, Mara. Tá, então qual é a boa de hoje? Pensem nisso quando vocês acordarem de manhã. Né? Quando vocês acordarem, tá aquele breu no quarto, assim, tudo escuro, vocês se viram, sentam na cama, dizem bom dia, dizem assim, pô, qual é a boa do dia? Pensem nisso. Só, por favor, não me tragam os problemas que vocês vão enfrentar no trabalho, ou não pensem no problema naquele momento que vocês acordaram. Posso até buscar uma solução, pensar nele na hora do café, quando chegarem no trabalho, mas quando acordarem, pensem nisso. Qual é a boa do dia? Vamos desconstruindo esse pensamento negativo. O que aconteceu de relevante para ti, para a tua família, aos amigos, aos colegas de trabalho, ou mesmo na rua, em que possas, de forma imediata, compartilhar com alegria. É justamente isso, tu encontra alguém, pô, a boa do dia hoje é essa, aconteceu isso muito legal comigo, meu filho, minha filha, meu trabalho, meus amigos, colegas de trabalho, na rua, com quem eu nem conheço, conta uma coisa legal. Nem que seja aquele momento que tu parou, viu uma revoada de pássaros e tu ficou de boca aberta olhando, nossa, como isso é legal. É a boa do dia, né? Então vamos desconstruir, vamos pegar essa dualidade entre as coisas negativas e as coisas positivas, e vamos equilibrar essa balança. Vocês vão ver que vai ser muito melhor para nós todos. Reflexões. Uma pessoa que está sofrendo se relaciona à depressão? Vamos pensar em vibratória, né? A gente fala na espiritualidade de vibrações, de frequências, de energia. Ok, se eu estou com a minha vibratória baixa por uma questão que me atingiu, eu estou insatisfeito, estou numa repulsa de algo que é aversivo, não me satisfaz. Bom, estou sofrendo. Eu posso gerar depressão? Ok, clinicamente tem um fato gerador, tem uma ansiedade, né? Tem a depressão e mais tarde outras coisas. A gente não precisa seguir a linha clínica, a gente tem que entender que depressão é algo que nos bota para baixo, é um sofrimento, é uma insatisfação. Então não vamos deixar ela chegar. Como é a nossa respiração em momento de tristeza? Imagine que vocês brigaram com alguém ou levaram, né, injustamente uma chamada do chefe. Esse relatório está uma porcaria. Aí tu... Como é que tu respira nessa hora? Tu consegue respirar? Ou tu te fecha, ou tu sente um ódio naquele momento, que também não respira.
E respirar é fundamental. Respirar é o fluxo da vida. Tá? Não pelo oxigênio em si, mas por essa transição que tu faz, esse movimento que tu faz. Qual é a postura física de um deprimido? Ah, eu estou feliz. Ah, eu estou triste. Não é, né? Existem versões aí. Então, qual é a postura de um deprimido? E não por um deprimido taxando-o como deprimido, mas na condição, na sintomática de estar fechado, exprimido, fechado, deprimido. Qual é a postura dele? Ele não está cabisbaixo, não está triste, pensativo, não vai dar certo, alguma coisa assim? Vamos inverter isso, né? Vamos pensar nessa questão reflexiva. Como ele caminha, como ele fala, ele consegue falar quando ele está amargurado, quando ele está triste, quando ele está com o coração apertado, quando ele sente aquela coisa que o envolve de tal maneira que ele não quer nem olhar nem para ele no espelho, que dirá para alguém que está à volta. Pode ser vários motivos. Por que só vê as dores e não vê as cores e as belezas? Porque ele se fecha, ele se enraiza em cima daquilo que ele está acostumado, que é o psiquismo, as notícias, as matérias, as tristezas, aquilo que ele é bombardeado diuturnamente. Mas é uma escolha. Hã? É uma escolha. Tem gente que tem o radinho da Gaúcha até hoje, escutando a Gaúcha, ok, não tem problema. Até é bonito de ver. Mas vamos filtrar as notícias, vamos filtrar as matérias. E tem gente que não sai da televisão. Não importa o que está assistindo, vamos filtrar. Quer assistir televisão? Busca alguma coisa que seja útil, alguma coisa que te traga até um contraponto, mas para que tu cresças, não que tu sinta dor ou absorva aquilo que tu está vendo que é negativo. Pensem nisso. Como alcançar a libertação de um estado de tamanha desesperança como o sofrimento e a depressão? Sim, porque sofrimento nos leva à desesperança, ou seja, não esperançar nada significa estar esperando, e estar esperando não te leva a lugar nenhum. Cortella que diz isso, né? Sofrer é de fato opcional, uma verdadeira escolha que implica coragem e auto-amor. Ou seja, se eu realmente desejo criar repulsa, aversão, sofrer, estar insatisfeito com o que seja, é uma escolha. E onde entra o contraponto disso é quando essa escolha implica coragem e auto-amor. Coragem no sentido, eu vou mudar o meu padrão. Eu vou sair deste lado e vou para cá. E eu vou ter amor por mim. Principal fator, auto-amor. Alguns dizem amor próprio, ok, mas auto-amor. Dom Miguel Ruiz trata bem isso, né, do auto-amor. Então pensem, nós não somos melhores, mas nós merecemos. Não é egóico, mas nós precisamos nos amar. E no momento que nós temos essa condição e essa compreensão de auto-amor, nós podemos olhar o outro com os olhos mais claros, com os olhos sem medo, sem projeções. Isso é auto-amor. Coragem. Não, volte. É preciso viver algumas verdades e aprendizados para seguirmos a jornada, um caminho vívido e imediato. Vívido por quê? Nós precisamos presenciar isso, viver isso de uma forma boa, de uma forma feliz. Mas também precisamos que seja imediato, viver o agora. Eckhart Tolle que fala do poder do agora, da importância de ver neste momento. Né? O Reiki diz só por hoje, para quem conhece o Reiki. Só por hoje, faça agora, não deixe para amanhã. Por isso que ele tem que ser vívido e imediato. Vivam as coisas boas, ela pode ser desse tamanho, mas ela vai somando dentro de um progresso evolutivo do espírito. Melhor que a gente ir se apunhalando, né, com coisas negativas e chegar no momento a gente não ter forças, estar balançando e dizer agora só empurra, me assopra porque eu vou cair e deixa cair. Tá? Precisamos compreender que a insatisfação existe e precisamos reconhecê-la como quem reconhece e aceita uma sintomática,
ou doença, né? Como a depressão, por exemplo. E como é que a gente faz isso? Saindo, muitas vezes, de uma zona de guerra ou de conforto. Guerra consigo, conforto para si. Precisamos conhecer esse sentimento e confiar em alguém que possa ajudar. Gente, hoje existe infinitas patologias nominadas pelo CID, pelo sistema de psiquiatria americano, mas isso não importa. Não importa. O nome pomposo, seja de qual for a sintomática ou doença, pouco importa. O que importa é a gente olhar a origem, o fato gerador do que está nos mexendo, do que está nos provocando. A gente vai, toma uma aspirina, ácido acetil salicílico e vários nomes genéricos para curar uma dor de cabeça. Mas alguém pergunta, por que eu estou com dor de cabeça? Alguém se pergunta? Não, eu estou com dor de cabeça. Tem uma aspirina, tem um Advil, tem uma Corestina, tem, enfim. E aí tu toma. Aí tu atenua a dor de cabeça. É paliativo. Pela mesma motivação, não repertorizando, uma outra dor de cabeça, um outro fato gerador, vai trazer a tua dor de cabeça de volta. Tu vai tomar de novo um paliativo e segue o barco. Não seria melhor saber o porquê da dor de cabeça? Não precisa nem tomar remédio. Muitas vezes quando a gente se dá conta, puxa, foi por causa disso, quando tu vê, tu já não está com a dor de cabeça. Porque tu anulou o fato gerador, a origem. O primeiro passo é reconhecer o sofrimento, ou seja, a insatisfação. O que está fazendo com que eu repulse, que eu não olhe, que eu não queira, que eu não admita, que eu não aceite, que eu não... Enfim. Qual o grau dessa depressão, dessa insatisfação? Eu me percebo? Essa minha dor, essa minha repulsa, essa minha insatisfação, de que tamanho ela é? Se perguntaram? Ela pode ser pequenininha. Vocês nem veem, nem dão muita razão, que dia a dia não deixa ver. Né? As notícias, tua rotina, tu não percebe. Ela pode ser um pouquinho maior. Aí tu olha para ela e diz, tem tanta coisa para fazer. Aí ela está batendo em ti, tu está sentindo dor. Aí tu vai tomar um paliativo qualquer. E pode ser enorme. Aí tu entra em pânico. O que eu faço agora? Pensem que sempre haverá um profissional, um amigo, um familiar, alguém que possa olhar junto contigo e te ajudar. Nunca despreze a ajuda de alguém. Que às vezes só um abraço, um olhar, um sorriso, uma indicação pode fazer muito. Então ninguém aqui pode se sentir sozinho. Nós vivemos num coletivo, nós somos tribais. Por que na hora que nós mais precisamos, nós nos fechamos como avestruz? Por quê? Se perguntaram? Perguntem. Percebam isso. Então, o primeiro passo é reconhecer o sofrimento, reconhecer a depressão, o grau disto, no sentido de perceber o quanto isso está te afetando e saber que é real, é verdadeiro, nós vivemos aquilo. Se nós vivemos aquilo, vai nos transformar. Então, nós não podemos nos transformar de forma negativa, vamos nos transformar de forma positiva. Nós estamos evoluindo, nós não estamos regredindo ou estagnando a caminhada do espírito. Ok, esse corpo, esse estado aqui vai chegar ali na hora da morte, ele vai ficar. Mas o espírito está sofrendo. E este é o pior sofrimento, é o de dentro. Não é a amputação do Nick lá. Ajuda e esforço correto para obter seu equilíbrio. Cura é equilíbrio. Qualquer cura é equilíbrio. Ok? Bom, causa. Gente, insatisfação, sofrimento, depressão, suicídio, seja o que for, há uma causalidade por trás disso. Tudo existe uma causa. A gente não pode fechar os olhos para essa compreensão. Fato gerador. Uma origem. Alguma coisa é a causa disso tudo. Sempre é uma causa para a insatisfação, para o sofrimento e para a depressão. Podem ser causas fisiológicas, psicológicas, espirituais, kármicas, psíquicas,
causas e condições genéticas ou adquiridas, quem explica é a ciência. Então, tem lá dentro das sintomáticas e patologias, né, reconhecidas pela medicina tradicional, enfim, Ayurveda, oriental, pela medicina como um todo, que está dentro da ciência médica. Elas podem ser individuais ou coletivas. Sim, pode ser o meu sofrimento, mas o meu sofrimento pode estar contagiando quem está à minha volta, minha família, o meu trabalho, meus amigos. E eu posso simplesmente querer sumir, mas um grupo também pode querer sumir-se. Né? Por exemplo, um grupo que vai à noite, bebe, 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 não sabe nem porque está bebendo. Mas todo mundo faz isso, né? É tipo a cabeça de peixe lá. Eu aprendi com a minha mãe com a minha avó com a bisavó. Mas por que é assim? Não sei. Todo mundo faz igual, estou fazendo. Elas podem ser individuais ou coletivas, breves ou ter duração mais longa. Podem ter repercussão imediata, em médio ou longo prazos. Algumas causas mais comuns: estar longe de quem se gosta e perto de quem não se gosta. Eu odeio trabalhar com aquela pessoa. Eu não suporto aquela pessoa. Eu trabalho do lado, ou trabalho na frente. Muitas vezes muda a mesa de lugar para não olhar para a pessoa. O que está errado aí? Não estar fazendo o que se gostaria de fazer, não saber o que se quer fazer. Que é pior, né? Às vezes a gente pergunta assim: o que tu vai fazer no vestibular, meu filho? Não sei. Tu já pensou em medicina? Não quero fazer. Mas médico é bom. Aí começa uma confusão. Isso é um grande exemplo, né? A gente percebe muito isso. E também percebe o aluno ou o filho que chega em ti e diz assim: já escolhi minha faculdade. Qual tu vai fazer? Não, já estou fazendo. Já se inscreveu, fez vestibular e está cursando. Tá certo. Por que vai consultar, né? A pessoa tem que fazer aquilo que se sente bem, que gosta. Mas, às vezes, está fazendo aquilo que não gosta e troca de curso, principalmente na academia, umas 3, 4, 5 vezes, talvez até mais. E aí um dia acha o curso que gosta. Ele faz, muitas vezes, também para satisfazer. Não estava afim de fazer administração, mas tudo bem, de todos é o menos pior. Fiz, estou formado, já me livrei dessa carga de me cobrarem. Não saber, tá. Nascimento, velhice, doença sintomática e morte. Nascer, envelhecer, adoecer e morrer são as causas primárias deste sofrimento. A gente vive isto. Então a insatisfação, ela é diária, ela está inserida no nosso processo evolutivo. Cabe a gente não escolher sofrer e viver, mas viver sem sofrimento. A paz e a tranquilidade é uma das maneiras, né, de nós começarmos a modificar isso. E onde é que a gente acha essa paz e tranquilidade? Existem vários métodos. Hoje, por exemplo, a gente deu yoga aqui, deu meditação, né, para o pessoal que se disponibilizou. Nada a ver, mas hoje é o Dia Internacional do Yoga. Então é uma consciência. Vamos perceber isso? Vamos buscar isso? É uma maneira. Né? Mas o que é yoga? Nossa, gente, quem não souber, dá uma lida, porque é maravilhoso. Para nos libertarmos das amarras, da dor, das insatisfações, do sofrimento, da incompreensão, da ignorância, da raiva, do medo, da ganância e principalmente da depressão, precisamos praticar a paz e a tranquilidade interior. Parece bobo meditar, né? Mas quem medita faz o quê? Traz uma harmonia aos pensamentos que nos atacam diariamente, que nos inserem, nos adestram, modificam o nosso modo de pensar de uma forma negativa. Quando nós meditamos, nós buscamos o que a gente chama de nirvana, que na verdade é a paz e a tranquilidade. Isso já não é mais um privilégio do Oriente. Isso existe no mundo todo, e aqui no Ocidente se conhece como mindfulness, ou seja, meditação, atenção plena. É meditação. Tá? Por vezes passamos por estados alterados de consciência, como ansiedade, medo, tristeza, desesperança, euforia e assim por diante. Quando o estado natural da mente, essa mente, né, galopante, que fica nos prejudicando no sentido de nos criar fraquezas, ela naturalmente ela é vívida de paz e tranquilidade. Bom,
As práticas diárias que levam à alegria, um sorriso para a vida, ou seja, a tua própria vida. O teu caminhar, a tua evolução, tu é o viajor. Tu é que está buscando melhorar a tua vida. Então, esse sorriso é para ti. Para que nossa jornada seja possível de libertação e de continuidade, precisamos também ter um contínuo de práticas que nos conduzirão para longe do sofrimento e da depressão. Volta, por favor. Essa libertação, na verdade, é a escolha. Quando eu digo assim, eu me autorizo, eu me liberto. Quando eu digo, eu não quero mais isso, eu estou me libertando. Quando eu faço uma escolha daquilo que me prejudica, eu estou me libertando. É minha escolha. E é só minha escolha. Ninguém pode escolher por mim. Ninguém pode me dizer, sofra. Mas pode dizer, seja feliz. E aí tu pode aceitar isso. Memória correta. Memória correta, na verdade, é compreensão. Não é guardar coisas, mas compreender essas coisas. A gente pode ler um livro inteiro em poucos minutos. Mas compreendê-lo, será? Então, nós precisamos compreender tudo o que fazemos. Ter memória correta ou compreensão correta significa lembrar-se o que é verdadeiro. O que é verdade para ti? Qual a tua verdade? Tu quer ser feliz ou tu quer sofrer? Lembrar-se das insatisfações, da causalidade, a origem das insatisfações. A gente vive isso, a gente está insatisfeito com certas coisas. A gente vai querer repeti-la? Essa é a pergunta. E aí a gente vai para uma análise rápida de terapeuta. Uma relação tóxica, tu quer repeti-la? Um parceiro agressivo, tu quer que ele continue contigo? Tu vai pegar outro igual? A maneira como tu falou com a tua esposa de uma forma agressiva, tu quer realmente fazer isso de novo? A maneira como tu tratou o teu filho, a tua filha, no momento em que ela estava numa ansiedade, querendo fazer tal coisa, diz assim, para com isso. Realmente é o correto? A sensação, na verdade, desse processo todo, é quando tu parei. Agora eu vou pensar. E vou pensar correto. Vou agir correto, vou compreender melhor a minha filha, meu companheiro, minha companheira, meu colega de trabalho. Eu vou repensar, porque qualquer ato que eu fizer nesse sentido, talvez para aquele outro, aquela pessoa que está ali, talvez naquele momento não seja tão satisfatório. Mas para ti vai ter mudança. E essa mudança é o ponto de partida. Para várias outras questões similares ou até mais importantes. A transformação, a paz e a tranquilidade de algumas práticas necessárias à vida e à jornada. Tu precisa transformar, mudar o teu padrão, mudar a tua maneira de receber as coisas. E principalmente, tendo tranquilidade, tendo paz no que tu vai falar. Um monge uma vez disse assim, antes de falar qualquer coisa, mexa a tua língua dentro da tua boca por 3 vezes. Então pense e fale. É um mediador, é um paliativo, é uma maneira de a gente respirar antes de falar. Antes de magoar alguém. Porque para dizer coisas boas, a gente pode falar sem pensar. Compreender corretamente significa confiar em pessoas que conseguiram a cura. Acreditar que a transformação é possível. Essa transformação é o nosso equilíbrio. Não importa o quanto a gente esteja depressivo ou sofrendo. É possível uma transformação. É também distinguir o que causou o sofrimento. Precisa entender isso, é autoconhecimento. Não precisa se jogar no escuro sem compreender as coisas. Tu pode compreender sim, tu deve compreender o que tu está passando. E sim pedir ajuda. No caso aqui, o ator é do Homem de Ferro, é o... Júnior. Isso. Ele foi uma pessoa que passou por processo depressivo, muito forte. Superou e ok. Se tornou Homem de Ferro. Será que esse personagem foi criado lá pelo criador da Marvel ou ele quis, não, eu quero ser alguém mais forte na minha vida? Será que não? Pode ser, quem sabe. Pensamento correto.
Como é que a gente constrói pensamentos corretos? É se afastando daquilo que nos destrói, modifica a nossa maneira de agir, de pensar, de fazer as coisas. Eu não quero um pensamento destrutivo, eu quero algo que me cresça, que me faça melhor, para que eu também seja melhor para os outros. No meu relacionamento, com meus filhos, no trabalho, na rua. Eu não preciso chegar no Oswaldinho e dizer assim, pô, obrigado por me multar. Até pode. Mas eu posso chegar nele e dizer, puxa, eu errei. Vou procurar não fazer mais isso. Né? Ultrapassar a velocidade. Não adianta eu brigar com ele. Eu senti ódio e lá, ou mesmo ele nem percebe, passei por ele já alguns quilômetros, eu estou xingando o homem. Não, não é isso. A partir da compreensão correta, podemos pensar correto, que nos levará a uma ação e a fala corretas. Uma construção, está tudo interligado. Né? Temos que regrar vícios e hábitos mentais, como quem é que não reclama? Quem é que não resmunga? Quem é que não fala de forma grosseira às vezes? Quem é que não é rude? Às vezes a gente não tem muita intenção, a gente falou alto, mas a gente não quis agredir. Mas aquela pessoa é sensível. Então a gente também tem que ter esse moderador. Eu tenho que saber de alguma forma. Pelo menos se eu errei a primeira vez, não vou errar de novo. Sei que aquela pessoa é sensível. Então eu não posso falar alto, que vai parecer que é rude. Mas a gente pode ser rude porque quis ser rude. E a gente pode provocar discussões porque a gente quer embate. Porque né, eu sou obstinado, a outra pessoa também é, deu guerra, deu briga, deu discussão. Tá certo? Não. A gente sabe que não é. Conflitos. Bom, conflitos, a gente sabe o que é. E tudo isso não leva ao sofrimento? Leva, né? Então a gente tem que pensar, gente, todos nós passamos isso. Todos nós passamos dificuldades, todos nós temos limites, todos nós temos limitantes. E isso é normal, porque insatisfação e sofrimento faz parte da nossa evolução. Podemos transformar esses vícios e hábitos? Sim, podemos. Respirar. Respirar. Tem uma diferença a gente respirar assim e respirar assim. Encher os pulmões, botar o ar para fora. É muito bom isso, gente. Quando a gente começa a acostumar a respirar e aprende a respirar, nossa, isso transforma a gente. Meditação. Simplesmente aquietar a mente. É um vazio, uma vacuidade. Como é que a gente chega lá? Praticando. Dando alguns minutos de silêncio. Eu não preciso fazer mais nada. Eu fico quietinho aqui, fecho meus olhos e respiro. Quando eu saio desse momento, eu vou enfrentar meu trabalho, minhas dificuldades. Parece que alguma coisa mudou em mim. Pratiquem. Vocês vão ver que transforma. E consciente. Eu preciso perceber minha respiração, eu preciso perceber o meu silêncio. E isso modifica. Ok. Ponto de vista correto. Tá? Eu preciso ter um ponto de vista correto no sentido de não ser o melhor ou o pior. Um caminho do meio. É isso. É isso. Todos nós temos opinião, mas elas não precisam ser destinadas sobre as dos demais. Tá? Seguir o caminho do bem, esse é o ponto de vista mais correto. De que maneira? Qualquer maneira, caminho do bem. Fala correta. É isso que eu disse. Eu falo com alguém e falo alto. Eu falo com alguém e falo obstinado. Eu falo com alguém e eu magoo aquela pessoa. Olha para a pessoa, sorri para a pessoa antes de falar. Já modifica tudo. Monja Coen, todo mundo já deve ter ouvido, se não ouviu, uma pessoa maravilhosa. Tu olha nos olhos dela, parece que tu atravessa. Porque tu não enxerga medos, não percebe projeções. E ela sofreu muito de depressão em São Paulo quando era jornalista, antes de viajar para Londres e futuramente ir para o Japão se tornar a monja que é. Então, fala correta. Olha para a pessoa, percebe a pessoa, sente a pessoa, empatia, altruísmo. Chega dentro da pessoa e fala algo que seja bom. Meio de vida correto. Eu citei meditação, citei respiração, o yoga, mas também se nada disso atrai vocês, qual é o meio mais básico de estar correto? Se privar, não. Mas, por exemplo, a alimentação. Será que eu olho o que eu como ou eu como por prazer ou me alimento
Né? Essa é a pergunta. O que eu estou comendo? Não importa se é uma torta de banana, no Macri, lá na Zona Sul, para quem conhece, se é um churrasco, não importa o que seja. O ideal é não comer carne, mas, ok. Quando eu como, quando eu me alimento, aqui eu tenho um estado, eu tenho um corpo, um veículo, tenho uma estrutura. Quando eu me alimento, é por prazer ou porque realmente eu sei que aquilo está me alimentando, me dando vitalidade? Essa é a pergunta. Né? Então, meio de vida correto é mudança de hábito no sentido de viver melhor, estilo de vida. E hoje tem a espiritualidade. Vocês estão aqui buscando o quê? Um meio de vida correto. Vocês estão buscando alimentar o pilar da espiritualidade. Esse é o caminho. Ação correta. Bom, gente, ação correta é tudo aquilo que vai repercutir de alguma forma num sentimento positivo. Né? Eu não preciso ter em casa 50 gatos ou 50 cachorros, porque eu não vou ter condição de criar. Mas eu posso, sim, ter uma ação correta, adotar um, adotar dois, até que eu posso. Essa ação correta também é o caminho do meio. Também é uma maneira de tu administrar a tua vida de um modo simples, regular e satisfatório. Nem mais, nem pouco. Meio. Caminho do meio. E a gente vive bem a partir de então. Bem para nós, estou feliz, eu contagio quem está à minha volta, também me torno feliz. Bom, falta pouco tempo, mas vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, dentro da ação correta, só um exemplo. Quando está se usando um martelo para fixar um prego na parede, sem querer martela o próprio dedo, o que você faz? Naquele momento que você faz? Briga com o martelo? Dá uma martelada na mão direita que feriu a esquerda ou solta o martelo e cuida do dedo ferido? Qual é a ação correta nesse sentido? Tem sentido isso? Colocamos isso na nossa vida. Metaforicamente, colocamos nos exemplos que nós vivemos. Tem sentido? Tem, né? Então, ação correta. Vamos cuidar do dedo ferido. Né? Haja e não apenas reaja ao mundo. As pessoas que apenas reagem podem causar grande sofrimento, para si, em primeiro lugar. Não se aprofundam no observar da realidade, das causas e das condições. É isso que acontece quando a gente está com o nosso pensamento tão enraizado naquilo que nos informam e não naquilo que nós realmente somos e queremos e pensamos. Porque estamos adestrados pelos outros e não temos iniciativa de nos movermos. A ação correta é aquela que beneficia o maior número de seres. Isso inclui cada um de nós. Esforço correto. Da mesma forma, gente, eu vou carregar algo auxiliando alguém ou para mim mesmo. Se eu preciso levar para lá, eu não vou fazer um esforço para lá. Parece óbvio, mas a gente faz isso às vezes. Todo o foco está lá no meu esforço. E eu acabo levando para cá, me distanciando do meu foco. Então saiba, decida, observe, saiba realmente o que vai fazer, para depois executar esse esforço. Nós queremos atingir um estado de tranquilidade e de leveza. Sim, nós queremos paz na nossa vida, né? Felicidade e alegria. Mas podemos estar procurando e nos forçando no lugar errado, na direção errada também. É a mesma coisa do anterior. Mas aos poucos, se mantivermos o esforço correto, sim, encontraremos clareza e um grande bem-estar. Meditação correta. Esta é uma frase de que foi o autor do Zazen, que é a atual maneira da monja Koen ensinar o seu modo de meditar. Tá? Existe o pensar, o não pensar e ir além do pensar e do não pensar. Isso significa o seguinte: faça tudo com que tu consiga fazer com que a tua mente relaxe, esvazie, atinja uma vacuidade, o nirvana, a paz e a tranquilidade. Essa é a frase, é o que quer dizer. Tá? Bom, livre-se da ganância. Essa grande pessoa, antes que mais nada, aprendizados dela, é o Buda. Tá?
Siddhartha Gautama. De alguma forma, isso aqui está numa síntese. O que ele diz assim? Livre-se da ganância. Busque a satisfação, ou seja, não sofra. Aprecie a quietude. Aproveite os minutos que vocês têm e busque um certo espaço, um momento de silêncio. De tudo e de todos. Mantenha a compreensão correta, libertando-se das desilusões. Memória, compreensão. Compreenda o que está fazendo. Não se iluda. Resida na verdade. Seja verdadeiro consigo mesmo. Pratique a sabedoria. Busque autoconhecimento. Busque se informar de coisas. Aprenda coisas. Busque informação. Aprenda. Autoconhecimento. Pratique a devoção na jornada. Evite discussões inúteis. E sorria. Seja feliz e viva a vida. E mais, e que todos os seres se beneficiem. Frase da monja Coen. Era isso, gente. Nós vamos chegando ao final. A gente procura sempre trocar algumas ideias. A gente não tem tempo de realmente fazer uma palestra. A gente tem tempo de trocar informações, de fazer com que este encontro transforme a todos nós. Essa é a ideia. Se qualquer um de vocês, ou todos, em algum momento pensar sobre isso, ou buscar sobre isso, refletir sobre isso, nós todos ganhamos neste encontro. E isso que vale. Né? Esse é o sentido de nós estarmos aqui falando com vocês. Ok. Só um minutinho, por favor.